Nós vamos continuar o culto aqui, nesse momento agora, onde eu tenho falado nos últimos domingos, que o culto ele é responsivo. O culto tem que ser responsivo. O que é um culto responsivo liturgicamente falando? Nós falamos a Deus até agora. Nós oramos, nós cantamos, exaltamos a Deus. E agora Deus vai falar conosco. Não que Deus não veio falando até então. Veio. Enquanto nós falávamos a Ele com os cânticos, com as orações, com a leitura da palavra, Ele também já ministrava a nós. Mas de uma maneira mais específica e direta, agora nós vamos silenciar a alma, aquietar o coração, a mente, e ouvir Deus falar conosco através da palavra dEle. Aquilo que Ele tem para falar a nós, como igreja, e aquilo que Ele tem que falar na multiforme graça dEle, a você como pessoa e a mim como pessoa. Sempre entenda assim, viu? Deus, Ele é gracioso e poderoso. Ele fala no geral para todos. Essa mensagem não é para quem não veio, é para você que veio. Ele fala no geral para todos. E na multiforme graça dele, na onisciência dele, ele fala especificamente a cada um de nós, aquilo que ele sabe que vai lá dentro de cada um de nós. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Daqui a pouco eu falo os versículos que nós vamos ler. E eu peço que você, depois de acessar a sua Bíblia online, ou eletrônica, ou abrir a sua Bíblia de papel, que você não feche mais até o final da mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 6, por enquanto. Antes de nós lermos a narrativa bíblica, eu quero te lembrar e me lembrar que a palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento, conforme assim nós compreendemos, ser palavra de Deus, temos várias práticas e modelos de orações. Em especial nos evangelhos nós vemos Jesus Cristo vivendo a prática da oração, e em especial veremos hoje Jesus orientando como que os discípulos devem orar. A pergunta que eu quero fazer para você e faço para mim no início dessa reflexão: qual oração você e eu mais temos feito? Você sabe qual oração você mais tem feito. Eu sei qual oração mais eu tenho feito. Outra pergunta: que tipo de oração você e eu mais esperamos que ocorra nas reuniões da igreja? Mais ou menos assim, suponhamos que você venha à igreja, na reunião coletiva do povo, aqui nesse prédio, ou que você vá a uma reunião de oração. Qual a expectativa que você e eu temos de como que deve ser essa reunião de oração? Quais orações devem ser feitas? Na mensagem de hoje, nós somos convidados a pensarmos um pouco mais nas práticas de oração que Jesus recomendou aos seus discípulos. E a palavra de Deus, como ela é viva para nós hoje, é a mesma recomendação para nós hoje. Então me acompanhe atentamente a leitura que eu farei no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 13. Diz assim a palavra de Deus: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? Levanta a mão. Eu te desafio a ouvir a mensagem sobre a oração do Pai Nosso mais uma vez. Eu te desafio a estar aberto para se surpreender com o que de fato a oração do Pai Nosso nos é ensinada e como nós devemos fazer essa oração. Antes de entrar literalmente aqui na narrativa e expor, muitas vezes as pessoas estão em determinado ambiente de trabalho, ou estão entrando num campo de futebol, ou numa quadra, e aí automaticamente, porque viram os fazendo, copiam, dão as mãos e começam a fazer qual oração? Pai Nosso. E aí vai, né? Sai correndo para eu tenho que fazer. Infelizmente, são pessoas que fazem o que fazem sem o mínimo de consciência daquilo que elas estão fazendo. E muitas vezes eu e você oramos a oração do Pai Nosso com pouca consciência daquilo que de fato nós estamos orando. Então eu estou deixando bem curioso. Eu não vou falar nada diferente daquilo que o próprio texto da Bíblia está dizendo, mas é aquilo que de fato Jesus falou para os seus discípulos. Então o título da mensagem de hoje: a oração que mais precisa ser feita. Eu quero falar sobre isso hoje. A oração que mais precisa ser feita. Talvez para você é aquela que você tem feito, aquela que eu tenho feito. Nós vamos ver que a oração que mais precisa ser feita é essa que nós vamos trabalhar hoje. Jesus Cristo, como um bom observador do que era e daquilo que acontecia em sua volta, quando Jesus vê e ouve as práticas de oração da maioria das pessoas religiosas do primeiro século, Jesus olha para os discípulos e fala: pera ali, eu quero ensinar vocês como que ora, porque eu estou vendo um monte de gente orando aqui que não tem nada a ver, então eu vou ensinar vocês como orar. Então Jesus, como um bom observador, dentro do nosso título, a oração que mais precisa ser feita, antes de nós falarmos a oração do versículo 9 em diante, eu quero falar para você e para mim como nós não devemos orar, né? Porque muitas vezes nós estamos aprendendo como orar, mas nós às vezes não aprendemos como nós não devemos orar. E Jesus, antes de ensinar como eles devem orar, ele fala: antes de eu ensinar vocês como devem orar, eu vou orar como não deve. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é orar não, pontinhos e pontinhos. Mas pastor, mas não é a oração que mais precisa ser feita? Sim. Então antes de aprendermos a oração que mais precisa ser feita, eu vou falar qual nós não devemos fazer e como nós não devemos fazer. E Jesus falou isso: orar não preocupados com o desempenho. Nós não devemos orar preocupados com a performance ou com o desempenho. Olha o verso 5, início do capítulo 6, verso 5, início dele. E quando orardes, Jesus fala: não sereis como os hipócritas. Jesus está falando assim: olha, quando vocês orarem, não orem igual a eles. Não orem como os hipócritas estão orando. E aí Jesus fala: não ore como eles estão orando. Continue a leitura comigo. Em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus começa a falar para os discípulos: vem cá, eu vou ensinar como fazer, vou ensinar como não fazer. Então Jesus fala: não orem preocupados com o desempenho de vocês. Não orem querendo mostrar e ser visto. Quando a gente fala de performance, e quando nós falamos aqui dos hipócritas, que eles gostavam de orar, na sinagoga, a sinagoga era uma geografia, um ambiente pequeno, uma casa, uma sala, onde as pessoas se reuniam para ler a Torá e para orar. Mas eles estavam todos sentados, a maioria ficavam sentados. Ficava em pé aquele que ia abrir o rolo, o pergaminho, para ler e explicar. E a oração era comum ser feita sentado. Mas tinham aqueles que gostavam de ficar em pé e no meio da sinagoga orando, para que as pessoas vissem ele orando e falassem: olha como ele está orando. Ele buscava visibilidade. E Jesus foi alguém que, com os seus discípulos, frequentou sinagogas. Quando nós olhamos isso nos evangelhos,
Quando fala, não ore como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, você já parou para se perguntar por que Mateus relatou essa fala de Jesus? Nas sinagogas eu até entendo, mas nos cantos das praças? Por que no canto das praças? Porque geograficamente, olhando para aquilo que eram as praças no primeiro século, não muito diferente de hoje, na praça convergem geralmente as ruas laterais. A praça geralmente é o centro de uma cidade. E todas as ruas convergiam ali. Onde que era o melhor lugar para um fariseu, para um gentil pagão e para um hipócrita, um outro religioso, orar? No canto das praças. Porque ali eu em pé orando, um monte de gente vai passar por ali e vai ver como que eu sou religioso. Eles vão ver como que eu oro. E diz o verso 5, no canto das praças para serem vistos. Não tem melhor lugar, pelo menos na época, de visibilidade do que orar nas praças e no canto, na esquina, onde as pessoas convergiam. Então Jesus vai ensinar como orar e fala como não orar. Orar não se preocupando com desempenho, nem para mostrar e ser visto. Não buscando evidência, que é o que nós estamos falando aqui. E não orar com deslealdade. Mas pastor, é possível isso? Jesus viu isso aqui, estava ensinando os discípulos, não era para fazer. Como que eles oravam com deslealdade? A palavra aqui que nós vemos, e quando orares, não sereis como os hipócritas. A palavra hipócrita tem esse significado de pessoa que teatraliza, a pessoa que ela encena algo que ela não é. A pessoa e nisso ela é desleal, nisso ela não é confiável, ela finge ser o que não é. Então as pessoas quando vão para o palco, para o teatro, ali vão indivíduos vestidos de uma personagem que não tem nada a ver com ele, e ali ele encena. Quando Jesus traz essa palavra hipócritas, ele traz essa palavra nesse sentido, pessoas que fingem ser o que não é, demonstrando aquilo que não é. Não é confiável, não é leal. Jesus Cristo, ele olha para isso e ele fala para os seus discípulos: não façam igual eles. Se vocês querem orar, esse é um jeito de não fazer. Orar para ser visto, orar para ser elogiado, orar para ser ouvido, orar para ser quisto pelas pessoas. Mas pastor, como que eu faço então quando o apóstolo Paulo recomenda lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, que Timóteo está recebendo a carta do apóstolo Paulo, e Timóteo está à frente de uma igreja, e Paulo está falando para Timóteo, que vocês orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E aí, como é que faz? A Bíblia se contradiz? Não. Quando o apóstolo Paulo está recomendando a Timóteo para que leia essa carta na frente da igreja, é para que os homens e mulheres cristãos, sinceros, verdadeiros, não parem de orar. E orem onde estiver, por onde passarem, rendendo as suas mãos diante de Deus, reconhecendo que Deus é santo, mas sem hipocrisia, sem fingir ser o que não são. Já no caso de Jesus que está olhando aqui, ele está condenando aquela prática, porque era hipocrisia. Isso não significa que nós não vamos orar e levantar mãos em louvor ao nosso Deus. Orar não buscando a aprovação humana. Tem gente que quer orar e quer ser aprovado. Por isso tem gente que tem medo de orar às vezes, ou aqueles que gostam de orar querem ser aprovados. Nem todos, graças a Deus, né? Mas uma boa parte quer orar e quer buscar a aprovação da oração. E aí se preocupa com a performance. Como que eu vou orar? Como que eu vou falar para eu ser aprovado? E no versículo 5, no finalzinho dele, diz: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Já receberam a recompensa. O hipócrita, aquele que encena, aquele que ora para mostrar a sua performance da oração, em pé na sinagoga, nas esquinas, para que todos vejam, ele já recebeu a recompensa dele. Qual que é? Todo mundo olhando, ele é, palminhas para aquele que está orando na esquina da sinagoga, palminhas porque ele ora bonito. Jesus está falando assim, ele já recebeu a recompensa dele, ele já recebeu o aplauso dele, ele já tem o que ele quer, mas Jesus fala, não orem assim. Bom, Jesus ensinou como não orar. Então a oração que mais precisa ser feita, em segundo lugar, é orar sim, devocionalmente.
Eu e você somos chamados a ter uma vida de oração devocionalmente, metodicamente, diariamente. Onde que está dizendo isso? Verso 6 do capítulo 6 de Mateus. Tu, porém, bom, Jesus falou, não ore assim. Aí ele se volta para os discípulos e fala, agora tu, porém, vocês, meus discípulos, quando orares, continue lendo comigo, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em ponto até aí. Nós estamos falando contra orar em público, tá? Não é isso. Mas Jesus está falando dessa oração devocional. É você e Deus. Sou eu e Deus. É o outro e Deus. A oração que mais precisa ser feita é essa oração devocional com privacidade e exclusividade. No verso 6 diz, tu porém quando orares, vai lá no teu quarto e vai lá em secreto. Por que Jesus fala, vai no teu quarto? Primeiro, para você ter privacidade. Primeiro, para você não ser interrompido bruscamente e parar aquele momento de oração. Evitando visibilidade de uma plateia. Orar devocionalmente, satisfeito com uma audiência mais importante, que é a audiência divina. Se eu e você vamos orar, buscando quem nos veja orar, se importe em querer que Deus esteja lá nesse momento da oração. Que Deus te veja, que Deus me veja orando. Ninguém mais precisa ver. Ninguém mais precisa ver. Quem precisa ver é Deus. E é interessante que Mateus ele registra essa privacidade, essa exclusividade, essa satisfação com a audiência divina, ainda no verso 6, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, o que diz? Que vê em secreto. É eu e você irmos para aquele momento de oração devocional, aquele momento de intimidade com Deus, e saber que esse momento vai ser um momento glorioso, por saber que Deus vai estar lá. Deus vai estar me vendo. Ninguém mais está vendo, e não preciso que ninguém mais veja. Se Deus está vendo, se Deus está presente, para mim é o suficiente, e assim deve ser para todo cristão, sem plateia. Orar devocionalmente, sim, com objetividade e confiança. Eu sou chamado a atenção, você é chamado a atenção, os discípulos foram chamados a atenção a orar, sim, devocionalmente, mas com objetividade e confiança. Olha o verso 7. E orando, leiam comigo as próximas palavras. Não useis de vãs repetições como gentios. Orando, não useis de vãs repetições. Eu aprendo aqui na narrativa de Mateus, que narra o que Jesus falava aos discípulos, que Deus não precisa que eu e você desenhemos para Ele aquilo que nós estamos orando. Eu aprendo aqui na narrativa de Mateus que Deus é aquele que não precisa que eu e você fiquemos lá repetidamente falando a mesma coisa, a mesma palavra, a mesma coisa, aquela ladainha sem fim. Onde que Jesus pega o texto de referência e Mateus relata? Marca para você conferir durante a semana. 1 Reis 18, verso 26 a 29. 1 Reis 18, verso 26 a 29, é um momento onde Elias, o profeta a serviço de Deus, diante dos sacerdotes, dos profetas de Baal, ele está no momento desafiando os profetas de Baal, que falaram que vão oferecer sacrifício ao Baal. E Elias falou assim: o Deus de vocês é morto, não existe, é criação humana. O Deus que eu sirvo sim é verdadeiro. E aí aquela história toda que eu penso que nós conhecemos, acende aí, joga fogueira, joga mais gasolina, mais álcool, joga mais etanol, joga mais o que for possível aí para pegar fogo mesmo. E aí Elias fala para Baal assim: orem, falem. Quem sabe o Deus de vocês está dormindo, quem sabe ele foi viajar. Elias, na verdade, tira uma na cara dos profetas de Baal. É isso que eu vejo lá em 1 Reis 18. E aí Jesus fala assim: vocês não têm que ser igual aos gentios. Porque Jesus ouviu a oração dos gentios. Gentio é quem não é judeu, quem segue outra religião. E ouvia os judeus fariseus orando, os hipócritas, nas esquinas.
E eles ficavam repetidamente falando a mesma coisa para Deus. E Jesus fala para os seus discípulos: e orando não useis de vãs repetições. Eu vou pegar para ler aqui, vou citar o que eu vou ler. É um comentário teológico do Sermão do Monte, de um dos grandes teólogos que serviu a Deus, o John Stott. E espero terminar de ler, tá? Antes de você cair da cadeira. Esse negócio de vã repetição. Olha só. Pelo contrário, Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Nós lemos esse texto aqui. E nós temos esse texto aqui. Antes de que eu e você abramos a nossa boca e comecemos a falar para Deus, Deus já sabe tudo o que eu e você vamos falar. E aí, uma pergunta que não quer calar e que eu já ouvi de vários crentes: bom, pastor, se Deus já sabe o que eu vou falar, então para que orar? É isso que algumas pessoas perguntam e pensam? Muito bem, aí nós temos a resposta bíblica e a resposta de Calvino e de Lutero, quando ele fala a respeito do para que orar, já que Deus já sabe tudo o que eu vou orar. Ele coloca assim: os crentes não oram com a intenção de informar a Deus sobre coisas que ele desconheça, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, o crente ora para que assim possa ser despertado, ele mesmo ser despertado. O crente ora para que ele busque a Deus e assim exercite a sua fé na meditação das promessas de Deus e aliviem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dele. Eu vou ler o que Lutero coloca: através da nossa oração, instruímos-nos mais a nós mesmos do que a Deus. O texto está dizendo isso aqui para nós, mas eu quis ler um comentário do John Stott, que pega na narrativa de Calvino e de Lutero, dois grandes reformadores protestantes. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja: Deus já sabe o que eu vou orar antes mesmo de eu falar. E aí a pergunta é que a gente fala: mas se ele sabe, então não precisa orar. Precisa orar. Eu já usei uma expressão aqui que quando eu oro, ou quando você ora, nós estamos falando conosco mesmo. Não, pastor, eu estou orando a Deus em nome de Jesus. Mas para analisar em sã consciência. Você concorda que Deus é onisciente? Amém. Ok? Deus é onisciente. Onisciente que é? Sabe de todas? E aí o autor coloca aqui: bom, cuidado quando você for orar. Cuidado quando você for orar, não pensar que Deus não sabe o que você vai orar. Cuidado quando você for orar, ficar muito preocupado, ficar repetido para informar a Deus de algo que você acha que Deus desconhece. Não, Deus sabe de todas as coisas. Cuidado com isso. Cuidado quando você for orar, de ficar naquele sacrifício de vãs repetições, de que Deus o que faz, e volta, como que nós fôssemos sensibilizar a Deus com a nossa movimentação. Então, eu quero que você e eu, de uma vez por todas, entendamos que a oração é uma prática cristã, mas não é para informar Deus da sua e da minha necessidade, é para falar conosco mesmos. E enquanto nós estamos orando, falando a Deus, entender que Deus espera que você, aquilo que você e eu estamos falando, de fato coloquemos na mão dele e descansemos nele e não nos preocupemos mais com aquilo que a gente está acabando de orar. Então, não se preocupe em ficar repetindo e informando Deus, porque Deus não esquece, Ele não tem amnésia, Ele não é desinformado, Ele sabe de todas as coisas. E quando alguém te perguntar, então para que orar? Porque Deus abriu uma avenida que estava fechada, com Jesus Cristo morrendo na cruz e ressuscitando, dizendo: vem filho, vem ter comunhão comigo, vem falar comigo, vem ouvir a minha voz, vem ter comunhão com o Deus Criador do universo. A oração, a primazia dela é uma possibilidade de você e eu termos comunhão com Deus. A oração tem que ser enxergada assim, um momento onde eu vou ter comunhão, intimidade com Deus, onde eu vou falar com Ele, vou ouvir a voz dEle, e vou descansar nas mãos dEle, tudo aquilo que eu estou pedindo, ou agradecendo, ou louvando, ou adorando a Ele. Volte seus olhos à palavra de Deus.
E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Minha oração, tenha coragem, levanta a mão. Deus não é surdo. Ele ouve. Quantos aqui já ouviram outros crentes dizerem, ou você já pensou, mas é porque eu não orei certo, eu orei errado, por isso que Deus não fez. Não tem oração. A oração errada é a do hipócrita, que Jesus falou, não ora desse jeito aí. É a do fariseu, gente, não ora assim. Porque antes de você abrir a boca, antes de eu abrir a boca, Ele já sabe o que eu e você precisamos. Mas ainda assim, eu verbalizo, eu oro, eu vou no quarto em secreto, eu dobro meu joelho, eu me deito, me prostro no chão e usufruo dessa intimidade, dessa possibilidade de ter comunhão com o Criador do Universo, com o Deus Criador de todas as coisas, aquele que gera paz na minha alma, na minha mente, para prosseguir nessa vida conturbada. Eu posso dizer, pela palavra de Deus, eu tenho aprendido a orar sem preocupação se Deus vai me atender ou não, porque Ele sabe de tudo que eu preciso. Eu tenho buscado orar mais para glorificar a Deus, exaltar a Deus, para confessar pecado, pedir perdão para Ele, para me abrir com Ele. Eu gosto muito de uma expressão, o divã de Deus. Eu gosto de deitar no divã de Deus quando eu estou em crise. Eu gosto de ouvir Deus falar. Não estou preocupado com aquilo que eu estou pedindo, se Deus vai me ouvir ou não, porque Ele já sabe tudo. E a palavra de Deus me dá esse descanso e te dá esse descanso, dizendo lá no verso 7, volta os seus olhos, e orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não, eu não vou sensibilizar a Deus, porque eu estou lá falando. Ninguém vai sensibilizar a Deus por isso. Terceiro lugar, orar sim, para além do eu. E aqui pega um pouco, né? Aí entra na oração famosa. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. E aí entra, repito a pergunta que eu fiz a você e a mim no começo da mensagem. Qual tem sido a maior temática das suas orações, das minhas orações? Jesus fala para os seus discípulos: orem sim para além do eu, além de si mesmo. Jesus fala assim: olha, a primeira pessoa do plural precisa ganhar mais conotação na tua oração, na minha oração. Porque nós oramos muitas vezes na primeira pessoa do singular. Eu. Deus faz para mim, Deus me dá, Deus me ajuda, Deus me socorre, eu. E Jesus fala: olha, orem, além do eu, de vez em quando. E por isso que ele usa a expressão aqui no começo do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Jesus, ele traz a ideia, Mateus relata essa ideia, de uma lembrança de que nós somos irmãos. Nós somos de uma mesma família, igreja do Senhor. Logo, o Deus Pai não é apenas Pai meu, não é apenas Pai seu, Ele é Pai nosso. Ele é Pai nosso. Ele não é exclusivamente seu Pai, não é exclusivamente meu Pai. Ele é Pai nosso. E aqui fazendo um silogismo muito simples: se Deus é Pai e Ele é Pai nosso, logo nós somos irmãos. Que óbvio! E Deus nos ensina em Cristo Jesus, na narrativa de Mateus, para que eu e você oremos um pouco mais na primeira pessoa do plural. Usemos o nós, conjuguemos mais o nós, não apenas o eu, mas o nós. Orar pelo pão, não meu ou pão seu, mas pelo pão que nós precisamos. E aqui entra o reforço da ideia de família, de corpo de Cristo, para olhar uma necessidade não apenas minha ou sua, mas a necessidade do irmão, da irmã, do corpo de Cristo. E nós vemos isso ainda no verso 9: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha a nós a tua vontade. E aí quando nós vamos lá no verso 11, leiam comigo o verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos. Você tem orado pelo sustento da sua casa, pelo seu trabalho, porque aqui o pão nosso é aquilo que é necessário, essencial, básico para a subsistência humana, minha e sua, assim como dos discípulos naquela época. Eu tenho orado para que Deus continue provendo sustento para minha casa, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Eu penso que você tem orado assim. Agora Jesus ensinou os discípulos e me ensina e me faz lembrar. Fala, peraí, filho. Ora um pouquinho além de você mesmo. Pare de conjugar só o pão meu, mas fala o pão nosso, o pão dos meus irmãos, a provisão dos meus irmãos, o pão nosso da família da fé. E isso me leva a lembrar que eu não estou sozinho, de que eu tenho irmãos e irmãs que têm necessidades básicas, primárias, e por isso eu não oro a Deus apenas pelo pão meu, mas é pelo pão nosso. Orar sim pelo perdão de todos nós. Quem faz confissão de pecado nas orações aqui? Fala para Deus que cometeu pecado, pede perdão. Você faz isso? Eu faço isso. Faço isso diariamente. Que reconheço que sou pecador diariamente. Falo diariamente. Mas eu tenho aprendido e lembrado nas minhas orações de confissão de pecado, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Viu, meu irmão, minha irmã? Pastor, que negócio é esse? Eu não peco, não. Bom, então não vou pedir perdão mais pelos seus pecados. Fechou? Eu tenho aprendido que eu oro a Deus, verso 12, e perdoa as nossas dívidas. Aqui dívidas é pecado, tá? Perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos erros. Eu tenho aprendido a orar a Deus confessando os meus pecados, pedindo perdão pelos meus pecados. Mas aí eu lembro que eu tenho que pedir perdão também pelos pecados da minha esposa, dos meus filhos e de todos os meus irmãos e irmãs na fé, porque Ele não é só Pai meu, Ele é Pai nosso. Ele não perdoa apenas os meus pecados, Ele perdoa os nossos pecados. E aí me faz lembrar de que eu faço parte de uma família, que eu não sou uma ilha, que eu não existo sozinho. Orar sim pelos livramentos de todos nós. As pessoas quando me conhecem no comércio, na sociedade, sabem que eu sou pastor, e às vezes quando eu falo que eu estou indo para a reunião de oração, ele fala, ô, ora por mim lá. Às vezes assim, você vai na igreja, você aqui, ó, põe meu nome lá para orar, ora por mim. Se tem uma coisa que me dói na alma, me dá arrepio, é quando alguém fala, ora por mim. Nossa, pastor, mas não é bom isso? É, não é? Porque essa pessoa não aprendeu ainda que ela pode orar por ela mesma. Ela depende da oração de um pastor. Ou então ela só quer que eu ore por ela. Ela não lembrou do nós. Ela quer resolver o problema dela, não nós. E Jesus, Ele ensina isso aos discípulos e me ensina a orar pelos nossos pecados e pelos nossos livramentos. Onde está isso? Olha o verso 13. Leiam comigo o 13, todos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui quando Mateus narra, fala de Jesus aos discípulos, olha, orem meus discípulos, para que quando vocês forem tentados, porque tentados todos nós somos, orem para que quando vocês forem tentados, que vocês não caiam na tentação, que vocês não se entreguem a ela, que vocês não se rendam a ela. Mas não orem só por vocês, pela tentação de vocês. Orem pelo seu irmão que também é tentado. E aí quando vem o final do versículo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Outra compreensão equivocada aqui. Mas eu oro para que Deus me livre do mal, mas eu saí e o abestado bateu no meu carro. Eu oro para que Deus me livre do mal, e aí eu saí, caí e quebrei a perna. Eu oro para que Deus me livre do mal, e tanta coisa ruim acontece comigo. Então, você não entendeu o que é o mal aqui. O mal aqui chama-se capeta, diabo, Satanás. Porque as mazelas da vida, as lutas da vida, as dificuldades da vida, todos nós estamos sujeitos, inclusive os crentes. Mas quando Jesus fala assim, orem para que quando vocês forem tentados, vocês não caiam nela, mas livros do mal. Vou lembrar, depois você procura e confere. De Deus ninguém é tentado, de Deus nós somos provados. Quando nós somos tentados só pelo diabo. Só o diabo nos tenta.
Então, por isso que nós temos tranquilidade, clareza hermenêutica para olhar que esse livra-nos do mal livra-nos, Deus, de cairmos na tentação e livra-nos das garras do diabo, livra-nos dele ter domínio sobre nós, livra-nos dele nos escravizar, livra-nos dele ficar nos conduzindo ao pecado. É isso que Jesus falou: orem para que Deus livre vocês do domínio do diabo, porque ele é terrível, e ele está ao vosso derredor buscando a quem possa pegar. É esse mal aqui, tá? Então, quando você lê de novo, não são as lutas e as dificuldades que você passamos, mas é ser livre das garras do diabo. Passar um probleminha aqui, uma dor ali, uma dificuldade aqui, isso aí é tranquilo. O duro é cair na garra do diabo. É essa oração. Então eu oro pelo livramento sobre a minha vida. Quantos oram por livramento aqui de Deus na sua vida, pela sua casa? Então, ore mais além de você mesmo, além da sua casa. Deus, agora eu estou orando, livra-nos do mal, livra os meus irmãos da fé, livra as minhas irmãs de oração, os meus irmãos, livra toda a igreja presbiteriana da Coab, livra-nos, Deus, de todo o mal. A gente gosta de um livramento pessoal, mas isso é bom, glória a Deus. Mas vamos aprender a orar mais pelo livramento coletivo. Quarto e último lugar, orar sim pelo reino de Deus. Eu e você precisamos orar mais pelo reino de Deus. E aqui sai um pouquinho diretamente do eu, do outro. Agora é orar pelo reino de Deus. Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, termine de ler comigo. Santificado seja o teu nome, o vosso nome. Jesus fala para os discípulos: orem pelo reino de Deus. E quando vocês orarem pelo reino de Deus, orem pelo Deus que é rei nesse reino. Quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, é um nome de Deus que está acima de todo nome. Eu não preciso orar, santificado seja Deus, orar para um Deus que já é santo na sua existência. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Quando você orar, santificado seja o teu nome, Deus, Jesus está dizendo assim: Deus, o Senhor está acima de mim mesmo, o Senhor está acima do meu pai e da minha mãe, o Senhor está acima do meu patrão, o Senhor está acima do meu trabalho, o Senhor está acima dos meus estudos, o Senhor está acima de qualquer Deus que o povo inventou por aí. Por isso, santificado seja o teu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único Deus. Orem assim. Lembrem disso, e isso é tão poderoso quando a gente se lembra de que Deus está acima de tudo e de todos, e que por isso Ele não perde o controle de nada. Sim, clame pelo reino de Deus, exaltando ao Deus que é Rei do reino. Orar sim pelo reino de Deus, clamando pelo reino de Deus na terra, porque no céu já existe, lá é pleno, lá já acontece. Olha o verso 10 do capítulo 6 de Mateus: venha o teu reino, continue lendo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, gente, indiscutivelmente, no céu está tudo resolvido, a parada, lá é pleno, lá é totalmente perfeito. E Jesus está falando: meus discípulos, orem, tenham o desejo de ver o reino de Deus implantado por mim aqui na terra, e que a vontade de Deus venha a ser feita na sua vida, na vida de todos os demais, assim como isso já acontece plenamente lá nos céus. Orem por isso, meus discípulos, para que venha o reino de Deus. Orar sim pelo reino de Deus, submetendo-se aos valores do reino. Aqui quem vem na escola bíblica dominical vai entender melhor, não que você que não vem não vai entender, que eu procurei ter esse cuidado para que todos entendam. Como que eu vou orar e me submeter pelo reino de Deus? Primeiro eu preciso saber o que é reino de Deus. Esse reino que tem valores morais e éticos, comportamentais. Aquilo que é a cultura que rege esse reino de Deus. Como que eu vou orar a Deus? Faça-se a tua vontade. Eu preciso entender os valores do reino. E agora eu preciso que você volte um pouquinho na Bíblia de papel as páginas, no capítulo 5, e você que está eletronicamente, acesse lá capítulo 5,
E eu vou ler rapidamente, de flash, do verso 3 em diante. Eu vou ler até o 11. Eu vou ler para você o que é reino de Deus, tá? O que são os valores do reino de Deus, o que permeia o reino de Deus. E quando Jesus fala, orem pelo reino de Deus, pelo que Jesus está falando para você e eu orarmos? Capítulo 5, verso 3 diante diz, bem-aventurados os humildes de espírito, humildade. Bem-aventurados que choram, verso 4, porque serão consolados, pessoas que se quebrantam. Bem-aventurados mansos, verso 5, agora verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pessoa que sabe viver período de escassez. Bem-aventurados misericordiosos, verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, verso 9. Bem-aventurados pacificadores, verso 10. Bem-aventurados perseguidos, verso 11. Bem-aventurados todos vós que forem injuriados e vos perseguirem por causa de mim. Então volte seus olhos aqui ao pastor agora. Quando eu e você obedecermos a oração de Jesus, para que façamos a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Sabe o que você está orando, meu irmão? Não é aquela oração insana, que não sabe o que está fazendo, do povo que dá a mãozinha na quadra, no campo ou na empresa, venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade. É uma oração consciente do que a Bíblia de fato está dizendo. Quando eu e você orarmos a oração do Pai Nosso, venha sobre nós o teu reino, nós estamos orando assim, Senhor, venha sobre nós, a partir de mim, eu, Arnold, cristão, junto com a tua família da fé, venha sobre nós os sermos mais humildes. Valor do reino de Deus, comportamento moral e ético. Deus, que venha sobre mim um comportamento de maior humildade. Quando nós oramos, Senhor, venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade. Então, Senhor, venha sobre mim o choro de um homem, de uma mulher que aprende a se quebrantar, sabe lidar com as mazelas da vida, porque eu tenho certeza que eu vou ser consolado. Eu estou orando, venha sobre nós o teu reino, faça-se a tua vontade. Quando nós orarmos, Senhor, venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade, venha um valor de mansidão. Senhor, quando nós orarmos, venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade, venha sobre nós o saber viver com escassez, saber viver quando faltam as coisas, sem murmurar, sem reclamar, sabendo que um dia nós seremos fartos e supridos pelo Senhor. Quando nós oramos, Senhor, venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade, estou dizendo assim, Deus, venha na minha alma, na minha mente, no meu coração, a atitude de um homem misericordioso. Reino de Deus em mim, reino de Deus em nós. Quando nós orarmos, Senhor, venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade, nós vamos assim, Senhor, faça com que eu e os meus irmãos sejamos homens e mulheres de coração mais limpo. Oração de Davi, Salmo capítulo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Quando eu e você oramos, Senhor, venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade. Eu estou orando por mim e por você, Deus, me torne um homem mais misericordioso. Me torne um homem mais limpo de coração, para que eu peque menos, para que eu tenha menos maldade, para que os meus olhos, que são a candeia do corpo, estou dando a dica aqui da tarefa da lição de casa para o domingo que vem, para que meus olhos, que são a candeia do corpo, porque tem um coração que é limpo de coração, não vai ficar escorregando muito no pecado. Quando nós oramos, Senhor, venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade. Senhor, trabalha nesse homem aqui, que às vezes é bravo, às vezes é nervoso, e que às vezes está impaciente. Senhor, venha sobre mim o teu reino, a tua vontade, me faça um pacificador. Gente que não gosta de encrenca, que não gosta de nhenhenhê, me faça pacificador. Quando Jesus fala, orem, venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade. Você e eu estamos pedindo para que Deus nos torne tudo isso aqui. Quem sabia disso, levanta a mão. Eu quero te incentivar e te animar a continuar fazendo a oração do Pai Nosso, porque ela é poderosa. Aliás, abre parênteses, aqueles que gostam de falar, pastor, vamos fazer uma oração forte, uma oração poderosa, faz a oração do Pai Nosso. Resolvido. Sem reza, sem repetitividade, numa consciência profunda do que é fazer essa oração. Quando nós oramos, Senhor, venha sobre nós o teu reino e faça a tua vontade, verso 10, capítulo 5. Senhor, me ensina a saber ser perseguido, me ensina a saber ser injuriado, me ensina a saber e ouvir pessoas falando mal de mim, porque um dia o Senhor há de fazer justiça. Não, pastor, falou mal de mim, eu já vou e dou na orelha.
Não, pastor, me perseguiu, já vou fazer uma oração, um jejum de 40 dias para que Deus derrame um raio na cabeça daquele. Isso não é reino de Deus. Isso é reino do homem, reino do presente século. E quando nós oramos, Senhor, venha sobre nós, teu reino, faça a tua vontade, me ensina a viver assim. Capítulo 6, verso 10. Vamos ler todos juntos numa só voz, bem alto. Vamos lá? Deixa eu abrir primeiro lá que eu vou ter a página. Peraí. Capítulo 6, verso 10. Todos juntos numa só voz. Vamos lá? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu ouvi um amém? Amém. Porque é isso que é fazer a oração do Pai Nosso. Essa é a oração que mais precisa ser feita por nós. Quando eu digo, não significa, viu meus irmãos, por favor, não estou dando tiro no pé aqui, não significa que você vai agora fazer da oração do Pai Nosso um mantra. Não cansa Deus não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Não faça a oração do Pai Nosso virar uma reza repetitiva. Mas é orar no seu dia a dia e orar no meu dia a dia. Quando estivermos em reunião de oração, além de pedir por nós mesmos, é dizer assim: Senhor, quebrando meu coração, Deus, me ajuda a ser mais misericordioso. Ah, verdade, Deus, ajuda os meus irmãos e todos nós a ser misericordiosos. Deus, como esse mundo está perdido, como esse mundo está nervoso, estressado. Deus, ajuda-nos a partir da tua igreja a sermos mais humildes. Eu não orei a oração do Pai Nosso aqui, certo? Mas eu trouxe os valores do reino para fazer parte da temática, do roteiro da minha oração. E eu quero concluir aqui a nossa reflexão de hoje. A oração que mais precisa ser feita é a que se faz na primeira pessoa do plural, mas também do singular, porque Jesus falou, né? Entra no teu quarto em secreto. Continue tendo a sua oração na primeira pessoa do singular. Deus, eu estou aqui, alma de pecador, miserento, miserável. Deus, eu preciso saber resolver essas questões com a esposa, com os filhos, no trabalho, com a tua igreja. Deus, eu preciso de... Coloque o eu. Oremos por nós mesmos. Precisamos dessa intimidade com Deus. Jesus falou, entra no quarto secreto e ore. Isso vale, é bíblico. Essa oração devocional com exclusividade, tá? E com simplicidade. Sabe o que é oração com exclusividade? A minha esposa já me conhece e sabe disso. Eu já falei isso aqui na igreja. Ela sabe que quando ela chega no meu escritório lá em casa, que agora o quarto do André que mora fora virou meu escritório. Então eu levei livro daqui para lá, no notebook, trabalho lá e trabalho aqui. Trabalho mais lá agora. Venho aqui mais para aconselhar e atender. Ela sabe que quando ela chega na porta do escritório, ela mexe na maçaneta, ela não abre, nem bate que eu não vou abrir. A não ser que estiver passando perigo, grita socorro, aí eu abro e saio. Ela sabe que eu estou ali concentrado. Não me interrompa. Mas tem isso que interrompe. O abençoado do celular. Ele é abençoado, graças a Deus pelo recurso dele. Sabe qual é a dificuldade do ser humano hoje e do crente? Ele fala, agora eu vou fazer a minha devocional, vou pegar a minha Bíblia, vou lá no meu quarto em secreto, vou trancar a porta. E aí ele vai também o bendito celular. Aí ele começa a ler lá. Portanto, vós oreis assim. Bzz, bzz. Portanto, vós oreis assim. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos. Bzz, bzz. Nossa, pastor, que exagero. Verdade? Estou exagerando? Digam os psicólogos e psicanalistas aí para as clínicas cheias de gente viciada que não consegue mais ouvir o bzz, bzz. Ele vai. As pessoas não conseguem mais ter tempo de qualidade, primeiro consigo mesmo, com Deus, então. Tem gente que às vezes manda o WhatsApp para mim, ou liga para mim, eles desistem, acaba ligando para o patrão, manda o WhatsApp para cadê o pastor que não atende? Meu filho, eu não nasci com o celular. Então, quando eu não quero saber dele, eu esqueço ele no outro canto, no vibra, já para não ouvir tocar. E se você precisar de socorro, Deus é maior do que eu mesmo, Ele vai te socorrer e fazer o que eu não vou fazer naquela hora, tá bom? Combinado assim? A gente precisa aprender a nos respeitarmos. Você e eu precisamos aprender a respeitarmos a nós mesmos para que outros nos respeitem.
Você tem uma coisa que eu já ensinei na igreja, que não mexa com a minha privacidade, que eu preciso dela para a minha vida com Deus e para me resolver nas questões. Mas depois eu estou aberto, atento àquilo que for preciso, quando for preciso. Então, a oração precisa ser mais feita, essa devocionalmente, com exclusividade, com simplicidade e com confiança. Quando eu oro com confiança, dobro meu joelho no meu quarto secreto aqui no gabinete pastoral. Senhor, está acontecendo isso da igreja, eu já não sei mais o que eu faço, tem misericórdia de mim, estou quase abandonando tudo, o Senhor sabe do meu coração, eu amo a tua igreja, amo essa comunidade local, mas Deus, eu preciso da direção do Senhor, me ajuda em nome de Jesus. O que a gente faz a partir daqui? O conselho, ilumina o pastor, ajuda, Deus. Orei, amém. Daqui a pouco eu tenho que atender alguém, eu vou atender alguém, chegou para aconselhamento, daqui a pouco eu vou almoçar. Meu irmão, pode ter certeza, eu atendi, fui almoçar, aquilo que eu orei, dá para Deus. Não vou me preocupar com isso não, porque eu entreguei para Deus, que é santo, que está acima de tudo e de todos. Oração com confiança. Tem gente que ora, coloca as coisas na mão de Deus, daqui 5 minutos pega de volta, não acredita que Deus vai resolver a parada. Orar com confiança. Por isso que a oração é mais eu conversar comigo mesmo, mais você conversar com você mesmo, do que avisar a Deus daquilo que Ele já sabe. Mas é que nós precisamos verbalizar isso. Devocionalmente focar de certo, de que Deus ouve e responde. Uma pergunta básica: você tem certeza que Deus te ouve? Você tem certeza que Ele responde? Então descansa, abençoado. O tempo é dele. E não adianta ficar repetindo para apressar a Deus, que Deus tem o time dele. Não vai apressar Deus, você não vai mover o braço de Deus fora do tempo dele. Mas olhe para falar com você mesmo e para colocar diante de Deus, descansar naquilo que você já orou. A oração que mais precisa ser feita é a que se faz também na primeira pessoa do plural, com maior intensidade. Na realidade dos nossos irmãos, orar por nós, exaltando a Deus e Pai que está no céu. Orar pela implantação do reino de Deus na terra. Nós precisamos orar para ver o reino de Deus mais na terra. Mas assim como nós temos trabalhado aqui na escola dominical, eu quero te fustigar, a ser curioso para vir aqui estudar sobre isso. Sabe quando que o reino de Deus vai alcançar a sociedade? Quando esse reino de Deus primeiro internalizar em mim e eu, enquanto estiver na sociedade, mostrar esse reino de Deus. O reino de Deus não vai cair como um raio do céu na vida das pessoas. O reino de Deus vai ser conhecido na sociedade através de homens e mulheres comprometidos vivendo o reino de Deus. Os valores, tá? Mansidão, humildade, misericórdia. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, para que a minha visão e a sua seja mais abrangente no corpo de Cristo. Dá uma olhada para trás de você e para o lado aí. Eu estou olhando para a galeria, você não vai conseguir. Tem mais gente aí, não tem? Então esse aí faz parte do nós. Viu? Esse faz parte do nós. Eu quero que você atentamente ouça um cântico. Já cantei isso no passado, mas não confio na minha voz para cantar novamente. Tinha que ensaiar muito. Então eu preferi projetar aqui. Ouça esse cântico. Reflita sobre esse cântico, que é a oração que mais precisa ser feita pela igreja do Senhor Jesus, por você e por mim. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia
Estamos encerrando o culto coletivo. Que eu e você possamos ter aprendido um pouco mais sobre a oração que mais eu e você precisamos fazer. Feche seus olhos. Bendito Deus e eterno Pai. Pai nosso. Pai nosso. Diante do Senhor que se apresenta como Pai nosso, como filhos e filhas amados do Senhor, nós reconhecemos o quanto nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O quanto nós precisamos, Senhor, orar essa oração, os valores do reino a partir de nós mesmos. E a nossa oração nesse final de culto é que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, seja sobre todos nós. Que a comunhão e a capacitação do Espírito Santo de Deus para que vivamos a oração que mais precisa ser feita seja sobre todos nós, hoje e até a volta gloriosa de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor. Deus nos abençoe. Eu vou até a porta para cumprimentá-lo. Quem nos visita hoje é bem-vindo aqui. Você é convidado a retornar outras vezes para fazer a oração do Pai Nosso, para juntos louvarmos ao Pai que é nosso, ao Deus que é nosso.